Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre os cantos 26 e 27 do Inferno de Dante. Canto 26. Vala dos maus conselheiros, espírito de Ulisses. Resumo de Ziller. Os poetas se encontravam no 8º fosso do 8º círculo, onde avistam miríades de flâmulas, nas quais são supliciados os conselheiros fraudulentos. Cada flâmula encerra um pecador, mas uma, com 2 pontas, castiga a 2, Ulisses e Diomedes. Às instâncias de Virgílio, o primeiro narra sua última viagem e trágico fim. Vamos ler o canto agora, na tradução em prosa de Hélder da Rocha. Alegra-te, Florença, pois és tão grande que até pelo inferno o teu nome se expande. 5 eminentes florentinos encontrei naquele fosso, o que me fez sentir vergonha de ti. Subimos pela escada de pedras, que havia sido o caminho pelo qual havíamos descido. Ele ia na frente e me puxava rochedo acima, apoiando-se nas rachaduras, por onde o pé não podia avançar sem a mão. A 8ª vala resplandecia de chamas. Isto pude ver quando os meus pés chegaram a um ponto onde o fundo já aparecia. As chamas não estavam imóveis. Elas se moviam continuamente como gente, o que me levou a imaginar que mantinham em sua custódia um pecador. O meu guia, como sempre adivinhando o meu pensamento, confirmou: em cada chama há um espírito que é torturado pelo fogo incessante. Ó mestre, perguntei, isto que acabas de falar eu já tinha adivinhado, mas dize-me, quem está naquele fogo duplo com uma chama dividida em 2 pontas? Naquela chama, respondeu, sofrem dura pena Ulisses e Diomedes. Naquela chama se arrependem de ter tramado o logro do cavalo de Troia e o roubo do Paládio. Podem eles falar através do fogo? Perguntei. Sim, respondeu o mestre, mas deixa que eu fale, pois, sendo gregos, podem te desprezar. Isso porque Virgílio é um romano, né, da época do Império Romano, portanto, mais próximo à Grécia clássica, enquanto Dante é um italiano, né, de Florença, do século XIII. Chegou o fogo a um lugar propício e o mestre se aproximou, perguntando, ó vós que são 2 dentro de uma única chama, se mereci de vós o meu viver, se mereci de vós alguma fama, quando no mundo meus altos versos escrevi, não vos moveis, para que um de vós me diga onde foi perdido para morrer. A ponta maior da chama logo cresceu e começou a se agitar, e, como se fosse uma língua ondulando, virou-se para nós e falou, quando descobri que nada podia impedir minha ânsia de viajar e conhecer o mundo, nem ternura de filho ao velho pai, nem o amor da minha Penélope,
decidi explorar um mar aberto e profundo, acompanhado de minha tripulação fiel. Essa passagem é importante porque aqui Dante descreve uma aventura de Ulisses que não consta na Ilíada nem na Odisseia. Essa última viagem de Ulisses será, inclusive, tema de um poema longo de Haroldo de Campos, chamado Finismondo, a última viagem. Continuando. Passamos da Espanha e Marrocos e continuamos além dos pilares que por Hércules foram fixados, sinalizando aos homens que daquele ponto não passassem. Navegamos em mar aberto por 5 meses, com a vela sempre à esquerda, até que vimos no horizonte uma enorme montanha, que é a montanha do Purgatório. Ou seja, Ulisses e os seus companheiros de viagem se aproximaram de um ponto cujo acesso era proibido aos mortais. Mesmo distante, apagada e escura, nunca eu vira outra assim, tão grande. Mas nossa alegria durou pouco e logo transformou-se em pranto. Da nova terra saiu um grande redemoinho que atingiu a nossa embarcação na popa. 3 vezes o barco rodou, até que na 4ª fomos sepultados nas profundezas do oceano. Bom, essa é uma ficção, né, criada por Dante. Comentando esse episódio, Haroldo de Campos fala a respeito da híbris de Ulisses. A palavra híbris, que se escreve H-Y-B-R-I-Y, perdão, H-Y-B-R-I-S. Essa palavra grega pode ser traduzida como orgulho ou arrogância desmesurada. E, geralmente, né, na literatura ocidental, essa híbris é castigada de algum modo. Ícaro, por exemplo, na sua arrogância, quis voar até chegar próximo ao Sol. Só que a cera, né, das suas asas, construídas por Dédalo, acabou derretendo, ele caiu, né, de uma grande altura e morreu. A própria rebelião de Lúcifer contra Deus foi movida pela híbris. Lúcifer considerava-se igual ou superior, né, ao Deus bíblico. Do mesmo modo, Nabucodonosor, no episódio da Torre de Babel, resolve construir, né, uma grande pirâmide, um zigurate, né, que é um tipo de edificação dos assírio-babilônicos, para chegar até o reino de Deus. E Deus, né, não gostou da história e fez com que cada um dos operários que trabalhavam na construção da torre falasse uma língua diferente, de modo que eles não se entendessem e a obra fosse interrompida. Essa explicação bíblica para a multiplicidade de idiomas. E no caso de Ulisses, a sua híbris foi tentar se aproximar da montanha do purgatório, algo que é vedado aos mortais. Vamos ler agora os comentários do Helder. Os maus conselheiros são os que introduziram outros a praticar a fraude. De acordo com Dorothy Sayers, o fogo que atormenta também oculta os conselheiros da fraude, pois o pecado deles foi cometido às escondidas. E como pecaram com suas línguas,
agora a fala só pode passar pela língua da chama furtiva. Ulisses, ou Odisseus, né, na mitologia grega, rei de Ítaca e um dos líderes do exército grego na Guerra de Troia. Ele surge em diversas obras gregas antigas como herói bravo e virtuoso. Nas obras de Virgílio, é um político armador de intrigas e conspirações. Sempre foi retratado como um exímio estrategista, tendo sido o autor do logro do cavalo de Troia, junto com Diomedes, que o levou à conquista da cidade pelos gregos. Ulisses e Diomedes também são acusados do roubo do Palladium, ou estátua de Atena de Palas, que os troianos acreditavam ter caído do templo de Atena no céu, e que era a causa da invencibilidade de Troia. Entre os maus conselhos de Ulisses está o incentivo dado a Aquiles para ele participar da guerra, ao revelar que o oráculo lhe profetizava grandes glórias, a rendição de Troia, mas sem contar a Aquiles a segunda parte do oráculo, que profetizava também que ele morreria na guerra. Diomedes, rei de Argos, e aliado de Ulisses, um dos gregos na Guerra de Troia. Sobre a última viagem de Ulisses, eu já comentei. As colunas ou pilares de Hércules são formados pelo rochedo de Gibraltar, na Espanha, e pelo rochedo de Ceuta, em Marrocos, e separam o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. No mundo antigo, acreditava-se que as colunas de Hércules sinalizavam o ponto onde acabava o mundo habitado. Na época, só se conhecia 3 continentes: Europa, África e Ásia. De acordo com a mitologia clássica, os montes, antigamente, formavam um só rochedo, que foi partido em 2 por Hércules. Aqui tem um comentário meu que diz assim: Borges, né, Jorge Luiz Borges, fala da relação entre Dante e Ulisses no texto sobre a Divina Comédia, que incluiu no livro 7 Noites. Diz ele, abre aspas, por fim, quero analisar o ponto alto do livro de Dante. Refiro-me ao episódio de Ulisses, que está no canto 26. Uma vez escrevi um artigo intitulado O Enigma de Ulisses. Publiquei-o e depois o perdi. Agora vou tentar reconstruí-lo. Acredito que esse seja o mais enigmático e talvez o mais intenso episódio da comédia, salvo que, em se tratando de um livro feito de pontos altos, é muito difícil saber qual é o ponto mais alto. A saga da última viagem de Ulisses, não narrada por Homero, na Odisseia, ponto. Abre aspas. Ulisses abandona Penélope, chama seus companheiros e lhe diz que, apesar de velhos e cansados, tinham atravessado inúmeros perigos em sua companhia. Então, ele lhes propõe uma aventura notável, atravessar as colunas de Hércules e o mar, para conhecer o hemisfério austral, que na época se acreditava ser um hemisfério de água, não habitado. Ulisses lhes diz que são homens e não bichos,
que nasceram para a coragem, o conhecimento e as descobertas. Eles o acompanharam e seus remos se tornaram asas. Fecha aspas. Ulisses é condenado ao inferno, segundo Borges, por causa dessa, abre aspas, aventura generosa e ousada de querer conhecer o proibido, o impossível. Muito bem. Vamos ler agora a versão poética do Schiller. Causticante ironia contra Florença, versos 1 a 6. Florença, ufana-te, pois és tão grande que nos mares e terras tem quinhões, e pelo inferno o nome teu se expande. Aqui é uma ironia, né? 5 patrícios teus entre os ladrões, achei, o que me causa grande vergonha, e a ti não dá nem honras, nem brasões. Previsão de castigo, versos 7 a 12. Se de manhã verdade a gente sonha, de prato breve doutros opressores, vamos às notas. De prato breve, os habitantes da cidade de Prato, dominada por Florença, não estavam satisfeitos e preparavam desgraças para os florentinos. E doutros opressores. Dante se refere, talvez, ao cardeal Nicolau de Prato, que, enviado pelo Papa a estabelecer a paz entre os partidos e não conseguindo, abandonou a cidade, lançando sobre ela a maldição de Deus e da Igreja. Agora que conhecemos as referências, vamos voltar ao verso. Se de manhã verdade a gente sonha, de prato breve doutros opressores, o que se trama contra ti e disponha, verás. E fossem já os dissabores, que inevitáveis são, e, se tardios, mais pungentes serão as tuas dores. Conselheiros fraudulentos, versos 13 a 48. Esse lugar deixamos, de arrepios, das encostas subindo, a rude escada, feita de escolhos ásperos, bravios. Seguimos nós a solitária estrada, por lascas e recifes perigosos, com pés e mãos vencendo a caminhada. Doeu-me ver aqueles desditosos, e, quando penso, sinto dor profunda, freando o gênio meu, que dos maldosos não caía entre a canalha vil e imunda, mas a virtude pura o guarde e oriente. Se Deus ou boa estrela me secunda, não seja eu de meu mal causa imprudente. Quantos no tempo de maior calor, no outeiro, que é um pequeno morro, a descansar tranquilamente, ao pôr do sol, no estio, o lavrador pelo vale distingue vagalumes, onde os frutos estão de seu labor. Tantos na oitava fossa ardiam lumes, segundo me foi dado perceber. Logo ao chegar à beira dos tapumes. Como aquele que os ursos fez correr, vamos de novo às notas. Como aquele que os ursos fez correr. O profeta Eliseu
insultado por um grupo de meninos, amaldiçoou-os em nome de Deus. E 2 ursos, saindo da floresta, devoraram 42 meninos. O Deus bíblico era bem cruel. Então, como aquele que os ursos fez correr, avingarem-no de uma forma rude, não podia, por entre o fogo, ver o profeta que o carro da virtude eterna velozmente ao céu levava. Isso porque Elias foi levado ao céu em um carro de fogo, segundo a Bíblia. Mas via só a chama. Assim eu pude descobrir luzes no ar que cintilava, na garganta da fossa intensamente, e cada luz um pecador guardava. A atenção me prendeu tão fortemente que não fora a um rochedo me firmar, no abismo tombaria certamente. Ó mestre, que me viu assim olhar, nas luzes, disse, estão os condenados. O fogo os guarda, que tu vês brilhar. Ulisses e Diomedes, versos 49 a 89. Ó mestre, respondi, dos desgraçados a sorte eu percebi, mas teu conceito é para mim princípios consagrados. Aquele fogo que partido espreito ao longe e se parece com a pira onde Etéocles foi com o irmão desfeito. Voltando às notas, Édipo, rei de Tebas, foi expulso do reino por seus filhos, Etéocles e Polinice, que foram, por isso, amaldiçoados pelo pai. Surgidas divergências, entraram em luta, e ambos tombaram mortos. Colocados os 2 corpos sobre a mesma pira, a labareda se bifurcou a mostrar que a inimizade entre os irmãos continuava. Retornando ao verso. Aquele fogo que partido espreito ao longe e se parece com a pira onde Etéocles foi com o irmão desfeito, a quem envolve? A 2, que uma só ira e um só castigo, disse Virgílio, provocaram. Diomedes e Ulisses, que a mentira dolosa do Paládio prepararam, formando, sem querer, de Roma a gente. Lá dentro, pelo engano que forjaram, de que Deidâmia, embora morta, sente a afronta, e de Minerva o rapto antigo, pagando os 2 estão eternamente. Vamos às notas. Deidâmia, ou filha de Licomedes, rei de Esquiro, em cuja corte fora ocultado por sua mãe Tetídes, sob vestes femininas. O herói Aquiles, Deidâmia, filha de Licomedes, rei de Esquiro, em cuja corte fora ocultado por sua mãe, sob vestes femininas, o herói Aquiles. Ulisses e Diomedes conseguiram fazê-lo voltar para combater contra Troia, abandonando Deidâmia, sua amante. Depois, e de Minerva, Palas Atena, o rapto antigo. Era uma estátua que tornaria inexpugnável Troia, enquanto permanecesse dentro da cidade. Os 2 conseguiram raptá-la e Troia foi vencida. Esse episódio já foi comentado pelo Hélder da Rocha. Prosseguindo.
Se eles podem, estando em tal castigo, ó mestre, disse, nos esclarecer, peço, esperemos, mesmo com perigo, a bifurcada chama aparecer. A bifurcada chama são Ulisses e seu amigo Diomedes, que desvendar o fato muito almejo, como em meus olhos deves perceber. Assim me respondeu, o teu desejo é digno de louvor, e tal o aceito, mas silenciar tu deves, quando ensejo tiveres de falar, pois eu suspeito que, sendo gregos, não responderão. Mas eu, que tenho claro o teu conceito, falarei. Quando a luz, duplo clarão, perto de nós chegou, disse-lhe o guia, vós que juntos andais na combustão por essa fossa de melancolia, detende-vos um pouco e, se mereço, ou se já merecia simpatia vossa pelos meus versos, eu vos peço explicar-me onde, perdido, um de vós foi perecer. Então, deu começo a um movimento incerto e não veloz, como flama que fraco vento agita, e leves sons for murmurando a voz, da flâmula maior e mais aflita, movendo-se em vai e vem horrivelmente. Última viagem e morte de Ulisses, versos 90 a 142. Quando deixei Circe derelita, aqui é uma nota do Ziller, Circe derelita. Circe era filha do Sol e feiticeira, que, vivendo no monte Circelo, perto de Gaeta, conseguiu afastar Ulisses de suas navegações e tê-lo consigo durante 1 ano. Gaeta, assim a chamou Enéas, por ter sepultado aí sua ama Caieta. Prosseguindo. Quando deixei a Circe derelita, que mais de 1 ano fez-me negligente em relação às suas obrigações como rei, marido e pai. Em Gaeta, antes de Enéas dar-lhe o nome, nem delícias do filho, nem clemente piedade do velho pai, que a dor consome, nem de Penélope o amor sincero, nem sua fé de universal renome, vencer puderam meu ardente e vero desejo de formar ideias claras das terras, das virtudes e do fero valor dos homens e nações preclaras. Aqui há uma comparação entre o episódio narrado por Homero na Odisseia com o episódio narrado por Dante no canto 26 do Inferno. Enquanto na Odisseia, Ulisses permanece durante algum tempo na ilha junto com Circe, deleitando-se em jogos amorosos e esquecido da sua esposa, do seu filho, do seu pai idoso, do seu reino, dos seus súditos. Logo depois de retornar a Ítaca, ele novamente deixará de lado os seus entes queridos e as suas responsabilidades para se jogar em uma nova aventura. Prosseguindo. De Espanha, a costa de África seguia. Não, antes disso. Leve barco tomei e companhia, para sondar do mundo as coisas raras. De Espanha, a costa da África seguia. Marrocos vi e Sardes e outras ilhas, que o mar banha, flagela e acaricia. Nós, velhos já,
cansados de outras trilhas, as colunas hercúleas alcançamos, as colunas de Hércules. Ponto final para as maiores quilhas. Ponto final porque julgava-se, né, que o mundo acabava ali. Sevilha, à mão direita, ali deixamos, e do outro lado, Ceuta Marroquina. Irmão, disse, em perigos 1000 chegamos, ao lugar onde a terra o mar domina, a parte ocidental de nosso mundo. Não deixareis a viagem peregrina, e seguireis atrás do sol fecundo, pelo abismo insondável e sem gente, a desvendar o caos do mar profundo. A alta considerai vossa semente. Não é de brutos vossa nobre vida, mas de valor e de saber prudente. Tal oração tornou tão decidida dos heróis a vontade que esta empresa não poderia mais ser impedida. Volvida a popa, aonde é a luz acesa, à esquerda entramos para a louca viagem, audazes navegando com destreza. De novos mundos surgem na voragem lindas estrelas, novas num céu lindo, do antigo não havendo mais a imagem. Porém, o 5º mês já estava findo, depois de entrarmos no oceano aberto, quando, ao longe, brumoso foi surgindo, grande monte, o monte do purgatório, de escuridão coberto. Tão alto na distância parecia, que outro maior não víamos por certo. Mas pranto nos causou, não alegria, pois que da nova terra um turbilhão nasceu, que forte deu na proa esguia, e 3 vezes, tremendo o vagalhão, a retorceu. Na 4ª, a popa ergueu-se, desceu a proa, horrível decepção, até que sob o mar tudo perdeu-se. E aí Ulisses naufraga com a sua tripulação por tentar passar além do limite imposto aos mortais. Vamos ler agora o canto 27. Oitava fossa do 8º círculo. Maus conselheiros. Espírito do frade Guido de Montefeltro. Resumo do Ziller. Os poetas continuam no 8º fosso do 8º círculo, onde se encontram com os conselheiros fraudulentos. Aparece outra flâmula, e, dentro dela, Guido Montefeltro. Este ouve de Dante as condições políticas da Romanha e narra razões porque se encontra naqueles tormentos e como, depois de arrependido e feito frade franciscano, voltasse a praticar nova fraude, dolosamente induzido por Bonifácio VIII, né, um dos grandes inimigos de Dante. Bem, vamos ao resumo de Hélder da Rocha. A chama agora estava imóvel e quieta. Nada mais falou e já se afastava, com a licença do poeta, quando uma outra, que vinha logo atrás, chamou nossa atenção à sua ponta, que liberava ruídos estranhos. A ponta começou a mover-se, como se fosse uma língua, até que ouvimos: ó tu, a quem dirijo a minha voz, que falavas há pouco em lombardo, dizendo, podes ir, não te peço mais nada.
embora tenha eu demorado em chegar a ti, não te incomodes se eu falar contigo, pois vês que não incomoda a mim, que estou ardendo em chamas. Se tu acabas de cair do mundo, daquela doce terra latina, dize-me, está a Romanha em paz ou em guerra? Eu ainda escutava a chama falar, quando o mestre me cutucou e disse, fala tu, pois este é latino. E eu, que já estava preparado para lhe responder, comecei. Ó tu que te escondes nessa chama, no coração dos seus tiranos, tua Romanha sempre esteve em guerra, mas quando eu a deixei, ela não estava envolvida em conflitos. Ravenna está como há muitos anos, e a águia de polenta já estica suas asas sobre a Sérvia. O mastim novo de Verrúcio, assim como o velho, continuam a sugar o sangue de seu povo. Depois, nas notas de Helder, esses nomes próprios vão ficar mais claros. Falei-lhe ainda de Forli, Lamone, Santerno e outras cidades da Romanha. No final, lhe pedi, agora peço que me conte quem és, para que eu possa estender no mundo a tua fama. Dante sempre faz essa oferta, né? Ou ainda as almas pedem a ele que, ao retornar à Terra, Dante fale a respeito do destino dessas almas. Se eu acreditasse que estava falando com uma alma que iria voltar ao mundo, esta chama não mais se moveria, mas, como nunca, deste abismo, alma alguma jamais escapou, sem medo de infâmia, eu te respondo. Fui guerreiro e depois frade franciscano, acreditando que assim poderia corrigir os meus erros do passado. Arrependi-me dos meus pecados e confessei meus erros. Ai, miserável! E bem teria valido se não fosse aquele príncipe dos novos fariseus que me pediu para ajudá-lo a destruir a fortaleza perestrina. Para ele, não importava o cargo supremo que ocupava, nem os votos sagrados, e nem o cordão, né, religioso que eu usava. Ele me pediu conselho e eu calei. Mas depois falou de novo. Não sejas desconfiado. Eu já te absolvo dos pecados que vieres a cometer. O céu eu posso fechar ou abrir, como tu sabes, pois são duas as chaves que meu antecessor não soube guardar. O Papa anterior a ele. Eu, convencido pelos seus argumentos, aceitei e disse-lhe, Padre, desde que me absolvas do pecado que estou prestes a cometer, te aconselharei. Prometa a eles anistia. Depois, quando obedecerem, volte atrás e não cumpra a promessa. Se assim fizeres, triunfarás. No momento da minha morte, São Francisco veio buscar minha alma. Mas antes que ele pudesse me levar, um querubim negro se antecipou e, utilizando argumentos lógicos, demonstrou que eu deveria ir para o inferno. Para baixo ele virá comigo, pois deu conselho fraudulento. Não se pode absolver o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer pecar, pois assim nada vale seu arrependimento. Coitado de mim, quando ele me tomou, ainda falou, nem imaginavas que eu pudesse argumentar
tão bem, não foi? O demônio me levou até Minos, que enrolou o rabo 8 vezes, e de tanta raiva ainda o mordeu, que enviando esta 8ª vala para ser prisioneiro, perdão, o demônio me levou até Minos, que se enrolou no rabo 8 vezes, e de tanta raiva o mordeu, que acabou me enviando a esta 8ª vala para ser prisioneiro do fogo eterno. Como vocês se lembram, Minos é aquele personagem da mitologia grega que aparece no inferno de Dante como um ser híbrido, né? Meio humano, meio serpente ou escorpião. E quando as almas surgem no inferno, Minos decide para onde as almas irão, dando várias voltas com a sua cauda em torno de seu corpo. Então, se ele dá duas voltas, a alma irá para o segundo círculo. Se ele der 4 voltas com a cauda ao redor do corpo, a alma irá para o 4º círculo, e assim por diante. Bem, este canto é dedicado a Guido de Montefeltro, que viveu entre 1223 e 1298. Ele foi um capitão gibelino, famoso por sua sabedoria e estratégias militares. Obteve sucesso em várias batalhas contra os guelfos. Chegou a ser excomungado, mas alguns anos depois se reconciliou com a igreja e entrou para a ordem dos franciscanos. Seu filho, Buonconte, morreu em 1289, lutando pelos gibelinos na Batalha de Campaldino, na qual Dante lutava do outro lado, pelos guelfos. Aqui é uma referência à águia de Polenta. Os governantes da cidade de Polenta ostentavam uma águia no seu brasão. Reinaram sobre Ravenna por 170 anos, e em seus territórios estava incluída a Sérvia, Sérvia com C. Os mastins de Verrúcio são os tiranos Malatesta e seu filho Malatestino, de Rimini. Eles mataram Montanha dei Parciate, um gibelino também de Rimini. Fortaleza Penestrina. A família Colonna, excomungada pelo Papa Bonifácio VIII, por não considerar legítima a renúncia do Papa Celestino V, praticamente obrigado a deixar o cargo por insistência de Bonifácio, se refugiou na Fortaleza Penestrina, que pôde suportar os ataques das tropas papais. Levando adiante uma sugestão do frade Guido, Bonifácio prometeu anistia total à família Colonna, que, acreditando na sua boa-fé, se rendeu. Bonifácio, então, os traiu, prendendo-os e mandando destruir o palácio. O príncipe dos novos fariseus é esse mesmo Papa, Bonifácio VIII, não por acaso um inimigo mortal de Dante. Este canto eu não vou ler a tradução em verso, porque há muitas referências a cidades, a pessoas, é muito cheio de referências, né? O que torna a leitura bastante pesada. Eu peço a vocês que leiam em casa a tradução em verso. Então, esse era o conteúdo para hoje. Algum comentário, pergunta? Não. São muitas referências históricas, né? Não tem...
Isso prejudica muito a leitura de Dante. É preciso haver muitas notas de rodapé, isso torna a leitura pesada e cansativa, né? Em alguns cantos. Não tem jeito, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Como os ensaios de Montaigne, né? Que, aliás, eu adoro, e que também tem muitas passagens. Embora nos ensaios Montaigne seja bem mais explicativo, né? Dante pressupõe que nós conhecemos todas essas cidades, todos esses papas, príncipes, enfim. É o mundo dele, né? Então temos que... É o mundo dele. Talvez ele nem pensasse que seria lido quase 1000 anos depois. Imagina, né? Nenhum poeta imagina isso, né? Vou ser lido daqui a 1000 anos. É verdade. Muito bem. Então, hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, estudaremos os cantos 28 e 29. Acredito que até o final do mês a gente termine o inferno. Pelo menos este inferno, né? O inferno Brasil ainda vai durar algum tempo. Ainda.